paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Glória a Deus por isso. Não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, em nome de Jesus. Deus esteja contigo sempre. Meu irmão, o que é fazer a obra de Deus? A gente ouve isso aí desde que a gente se converteu, ou desde que a gente é criancinha, né? Se a gente cresceu na igreja. Fazer a obra de Deus. Irmão Ramiro, você tem que fazer a obra de Deus. Irmão José, você tem que fazer a obra de Deus. Irmã Maria, tem que fazer a obra de Deus. Mas o que verdadeiramente é fazer a obra de Deus? Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? Comecei a imaginar, comecei a pensar sobre isso e decidi fazer isso de trás para frente. Eu decidi levantar a questão do que não é fazer a obra de Deus, para que a gente chegue ao que fazer na obra de Deus. Está me entendendo? Muito bem, então vamos nessa caminhada aí. Vamos nessa caminhada e eu espero que esse vídeo seja de bom proveito para você e que você aprenda bastante, porque eu também vou aprendendo, tá bom? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus falou assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só que interessante. Ele fala isso nos dando uma comissão. Não é porque a gente quer fazer, não. É porque Jesus mandou a gente fazer, pregar o evangelho para todo mundo, a tempo, fora de tempo. Em qualquer ocasião que se demonstrar, que se apresentar, a gente pregar o evangelho. Para quê? Para que mais almas venham até Jesus, para que mais almas aceitem a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Isso é uma comissão que nos deu. Em Mateus capítulo 10, também ele fala aqui, ó, do versículo 16 e diante, ele fala assim, ele enviou os apóstolos, né, para pregar o evangelho, pregar as boas novas do reino, a casa de Israel, primeiramente a casa de Israel, né, mandou ir lá, nas cidades, samaritanos, se alguém não recebesse eles, ele sacudisse o pó das sandálias, né, que haveria mais piedade para Sodoma e Gomorra no final dos tempos do que para aquela cidade. Muito bem. No versículo 17, ele diz assim, 16, ele fala assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que haveis de dizer. Veja, até aqui está muito bom. O que quer dizer isso, meu irmão? Primeiro, tem dois contextos aqui. O primeiro contexto é que Jesus envia os apóstolos para pregar as boas novas do reino. E ele vai falar daquilo ali no presente, vai falar daquilo ali no futuro. Olha, no futuro vai acontecer isso com vocês, né? Que para Deus um ano é um dia é 1000 anos, para ele é tudo a mesma coisa, né? Ó, vão entregar vocês para ser açoitado, vocês vão sofrer pelo meu nome, vão ser levados aos tribunais, vão ser açoitados nas sinagogas, seus próprios irmãos judeus vão querer acabar com vocês, com a sua vida. Ele estava falando isso no futuro, ele estava falando isso do destino dos apóstolos no futuro. Mas ele também estava falando do reino de Deus, fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, meus irmãos, a obra de Deus é feita com choro, é feita com dificuldade. Eu fico assim, surpreso, para não dizer outra palavra, né? Quando eu vejo certos pregadores por aí, certas pessoas por aí, fazendo a chamada obra de Deus, para eles a obra de Deus, em carro de luxo, fazendo a obra de Deus em grandes estádios, aquela coisa toda, arrecadando dinheiro. Pessoas aí que são ricas, meus irmãos. Rica não, são milionárias, né? Não tem milhares, né? Tem milhões, entendeu? Então eu vejo essa massa de gente adorando esse tipo de pessoa, como se ali ele estivesse fazendo a obra de Deus. Então eu decidi elencar algumas coisas
sobre o que não é a obra de Deus. Eu não estou fazendo apologia à miséria não, tá, meu irmão? Eu estou dizendo que a obra de Deus, não existe obra de Deus feita com facilidade. Toda obra de Deus é feita com dificuldade, com luta. Você que milita aí no Evangelho, alguma vez você teve facilidade, meu irmão, na obra de Deus? As coisas saíram tudo certo. Meu irmão, quando você vai pregar, fazer uma cruzada, até o microfone falha. Se vier alguém do mundo aí para cantar, para falar alguma coisa, um político que seja, funciona tudo certinho. Agora, para falar, para pregar o Evangelho, meu irmão, olha, só Jesus na causa. Tudo aí tem dificuldade. Então, a obra de Deus, primeiro ponto, ela é feita com dificuldade, é feita com luta, é feita com empenho, é necessário esforço de nós para fazer a obra de Deus. Bom, não é fazer a obra de Deus. Primeiro, não é fazer festa sem sentido na igreja, isso não é obra de Deus. Festa é festa. Né? Claro que tem as comemorações dos departamentos, do aniversário da igreja, né? Tudo isso é muito bom, mas não é só isso. Tem igreja que vive de festa, meu irmão. Tem igreja que só tem festa. É festa em cima de festa, evento em cima de evento. É de segunda, sexta, sábado, domingo, tem evento, né? Quando não tem, o pastor inventa. Quando não tem, a pastora inventa, né? Com a igreja que tem pastora, é evento em cima de evento. Igreja não é assim, não. Igreja não é salão de festa, não, meu irmão. Né? Tem os momentos que a gente tem que comer o feijão com arroz ali, todo dia, né? Com bifinho, com batata frita, com ovo, né? Ou sem ovo, só o feijão e arroz, mas tem que comer, né? Fazer a obra de Deus não é judaizar a igreja. Tá? A gente vê um monte de elementos aí judaizantes dentro da igreja. Não é isso. Né? Isso não é fazer a obra de Deus. Não é usar de engano nem profecia, falsas profecias. Tem um garoto aí, né? Que eu já botei aí, um vídeo está bem aqui, né? Se você quiser dar uma olhada, sobre esse garoto aí que está fazendo aí, dando as profetadas por aí, misericórdia, meu irmão. E fica peitando gente aí que entende mais da Bíblia que ele aí. Não, mas é que eu faço, aconteço. Então, fazer a obra de Deus não é isso. Ele está fazendo a obra de Deus para si mesmo, não para os outros. Né? Outra coisa, desviar a função da igreja, esquecendo-se da sã doutrina. Quando eu falo sã doutrina, eu não falo vestimenta não, tá, irmão? Eu não falo vestimenta, não falo para as irmãs usar burca, não, né? Ficar toda tapada, né? Não usar enfeite, não usar adorno. Não estou falando isso não, tá, irmão? Não estou falando nada disso não. Eu estou falando sã doutrina, é a doutrina bíblica, que está na palavra de Deus. Aquilo ali que é doutrina, o resto é costume. É claro que se você está dentro de uma igreja, você obedece às determinações de lá, de dentro da igreja onde você está. Se você não quer ficar lá, por causa dos costumes, você vai para outra igreja, onde aceita os costumes que você queira. Isso é normal, né? Se você não está feliz ali na igreja onde você está, você parte para outra igreja. Não tem nenhum problema, né? Eu acho que nem para o pastor da igreja vai te segurar por causa disso. Pastor que faz isso, meu irmão, é porque acha que é dono da ovelha. E o dono da ovelha é Jesus Cristo, né? Ficar sentado, o que não é. Olha só, agora vamos entrar num fato sério. Ficar sentado dentro da igreja anos a fio e sequer falar de Jesus para os perdidos. Tem gente que é assim, tem gente que nunca pregou o evangelho para ninguém. Você acredita nisso? Pois é, minha avó era assim. Minha avó nunca pregou o evangelho para os filhos, nunca pregou o evangelho para os netos. Nunca. Jesus era para ela só. Né? Morreu salva, claro, está lá com Jesus, mas nunca pregou o evangelho. Ou seja, para os filhos, principalmente para os filhos. Ia para a igreja todo dia, participava das orações, da ceia, batizou-se, né? Mas Jesus era só para ela. Tem gente que é assim. Está dentro da igreja, mas Jesus é só para ele, é só para ela. Ela não prega para ninguém, ela não fala do amor de Jesus para ninguém,
fica sentado lá na igreja anos após anos, mas não ganhou uma alma para Jesus. Sabe o que é isso? É o servo inútil, né? Não faz, fica só lá guardando lá o talento dele, enterrado, e nunca pregou o evangelho para ninguém. É achar que a igreja é para você. A igreja é para doente, meu irmão. Olha, Jesus falou assim, ó, não precisam de remédio aquele que está são, e sim o que está doente. Jesus veio para quem está doente, meu irmão. Quem está lá salvo, está com Jesus, aceitou Jesus, a igreja não é para você não, meu irmão. A igreja é para quem tem necessidade de buscar a salvação, que veio buscar um alento para si mesmo, né? Eu vi aí um dia desse aí, um vídeo aí, até comentei sobre isso, de um pastor que distratou o visitante porque o visitante não quis aceitar Jesus como seu salvador. E ele distratou aquela pessoa. Esse vídeo está até aqui, ó. Pode dar uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui. Distratou o visitante. Aquele visitante, aquela visitante no caso, nunca mais vai para a igreja ali. Nunca mais. Ele perdeu a oportunidade de ganhar aquela mulher pela simpatia, pela alegria, pelo bom trato, né? Que é mandamento do Senhor, é mandamento, está lá Paulo falando que o obreiro tem que ser hospitaleiro. E quando eu falo hospitaleiro, não é só na sua casa não, é principalmente dentro da igreja, né? E aí ele distratou aquela mulher, coitada, aquela mulher nunca mais volta ali, né? Tomara que Deus, né? Que Deus tenha salvo aquela criatura, né? Que infelizmente encontrou um pastor de maus bofes na frente, né? Pois bem, a igreja é para quem está perdido. É um local de busca, é um hospital. Está ali para curar a gente, para sarar pessoas. Se você já está lá dentro, meu irmão, pensa o seguinte, você tem que tratar as pessoas de maneira cortês dentro da sua igreja. Receber o visitante de maneira cortês, falar de Jesus para eles. Os membros têm que ter um comportamento condizente com o cristão para que a pessoa não se escandalize, né? Então, os perdidos têm que estar dentro da igreja. E mais, a igreja também tem que sair para fora. Sair para fora é um pleonasmo, né? Tem que sair, tem que estar fora dali, tem que pregar o evangelho. As pessoas estão muito dentro de quatro paredes, né? Assistindo culto, em cima de culto. Eu estou na arca, né? Que é o próximo assunto que eu vou falar. Achar que Jesus morreu para te dar só um cantinho no céu, como se você fosse o doguinho da sua filha. Então, não. Para mim está muito bom. Eu quero só um cantinho no céu. Igual aquele doguinho. O doguinho vai lá, fica no cantinho. Para ele está muito bom aquele cantinho ali. Tem a casa toda, né? Tem o quintal todo. Não, mas ele quer aquele cantinho ali, né? Tem muito crente assim. Para mim basta um cantinho. Meu irmão, Jesus não te salvou para te dar um cantinho só, não. Jesus te salvou para te dar muito mais do que um cantinho no céu, meu irmão. Jesus morreu por você, Jesus morreu na cruz para que você pregue o evangelho, para que você seja um soldado alistado nas legiões de Jesus Cristo. Aí você não, eu vou ficar sentado só aqui no banco, eu vou polir esse banco. Tem gente, meu irmão, que tem até lugar marcado dentro da igreja, você sabia? Tem gente que tem lá dentro da... não, eu só sento aqui nesse canto. Aí quando tem alguma outra pessoa sentada ali, fica olhando com cara feia. Que foi, irmão? Não, é porque há mais de 20 anos eu sento naquele canto. Ué, e daí? É para todo mundo ali, parece que toma lugar daquele... Há umas coisas esquisitas, né, meu irmão, que acontece, que a gente vê dentro da igreja, né? Umas coisas que não tem nada a ver com a nossa vida de crente, na sua vida de salvo, né? Então, Jesus não morreu para que você fique num cantinho no céu, não. Ele espera muito mais de você, meu irmão. Ele espera que você faça muito mais do que lhe esperam. É necessário que você deixe de ser um servo inútil e faça muito mais. Ande mais uma milha, dá a capa, fazer mais do que ele pede, né? Se esforçar para o crescimento do reino de Deus e que mais pessoas sejam salvas, né? Tem gente que acha que
Se ele está salvo, está tudo bem, né? Mas e os perdidos lá fora? E aí, meu irmão? Eu estou salvo, estou dentro da arca, para mim está tudo bem, né? E os perdidos ali fora, como é que fica? Como é que fica lá aquele pessoal que está passando ali fora, que não conhece a Jesus, pior ainda escarnece dele? Pessoas aí igual o Zeca Pagodinho, né? Que essa semana falou que ele preferia ir para o inferno do que para o céu, porque o inferno deve ser muito melhor do que o céu. Coitado, não sabe o que ele espera, né? Não sabe, não tem a mínima noção do que ele espera. Então, não tem a mínima noção, não conhece a Jesus, né? Tem gente aí que criticou ele, mas coitado, ele é um homem perdido, ele não conhece a Jesus. No dia que ele tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, ele vai ver que tudo aquilo que ele falou foi pura besteira. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Pois bem, tem gente que é assim, tem gente que acha que está salvo, está tudo bem, né? Eu estava relembrando um dia desse aí com a minha esposa, uma vez que ela foi pregar, a gente foi pregar na rua, né? Entregar folheto, panfleto, não sei como é que você chama aí no seu estado, né? Isso varia de lugar para lugar. E a gente entrou dentro de um boteco. Um boteco lá, o pessoal lá tá bebendo, né? Conversando lá, e a gente foi entregar folheto, falar de Jesus para aquelas pessoas. Não é pessoa bêbada, não. A pessoa tá tomando lá um biricutico lá, tomando um negócio lá, um álcool lá. E a gente falando de Jesus, minha esposa falando, aí veio uma irmã e foi falar com ela. Falei, irmã, eu vi a senhora lá dentro do botequim de fulano. Não, estava lá sim. Não, irmão, ali é um lugar que só tem bêbado, mas é ali mesmo. Jesus procurou prostituta e bêbado e beberrão para falar do reino dele, né? E as pessoas ainda fazem divisão, achando que existem pessoas que merecem ouvir o evangelho e pessoas que não merecem ouvir o evangelho, como se eles fossem dono da obra. Eles não são dono da obra. Meu irmão, a gente tem que falar para esse povo mesmo, esse povo perdido mesmo, né? Outra coisa, ficar igual samambaia no púlpito, dia após dia, né? Isso é para você, obreiro, viu? Você, presbítero, evangelista, pastor, né? Que não faz nada, só fica lá no púlpito sentado, igual uma samambaia, enfeitando o púlpito, né? De vez em quando levanta a mão, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que é assim, e tem uns que não tem nem reação. E agora que tem muita igreja que está filmando, né? Depois da Covid, né? Começou a filmar os cultos, né, irmão? Tem gente aí que fica igual uma múmia, parada lá no púlpito, não esboça nem reação, porque tem medo de ficar mal na fita, né? De rir, de sorrir, de conversar com o companheiro do lado, né? Expressar a alegria, né? Que está ali, né? Ouvindo a pregação do evangelho. Meu irmão, tem gente que não sai dali. Não sai dali. Eu nunca pensei em ficar assim. Eu sempre pensei em fazer algo dentro da igreja. Ou pregar, ou estar no departamento fazendo alguma coisa, mas agitando alguma coisa na minha vida. Porque eu não quero que depois eu chegue lá no céu e falar, Senhor, eu não fiz nada para ti. Eu não quero que Deus me chame de inútil. Eu não quero ficar inútil para o Senhor. Você está me entendendo? E você também não deve querer a gente ficar dentro de uma igreja inútil, dia após dia, só assistindo os cultos, assistindo, nem participando participa, nem adorar a Deus. Muita gente entra dentro do púlpito, meu irmão, nem ora, senta. Ele senta como se estivesse numa plateia, no auditório, né? Só ora mesmo quando o pastor levanta, vamos orar, mas ele mesmo não fica nem espírito de oração dentro da igreja. Se faz o apelo, meu irmão, a pessoa está lá no celular. Olha, eu já vi gente que o pastor fez o apelo, a pessoa está lá no celular. Está no celular mexendo, meu irmão, zapeando, meu irmão, dando zap lá para namorado, seja lá quem for, né? Falando com alguém. A hora mais importante ali, que é a salvação de alma dentro da igreja, o apelo para a salvação de alma, a pessoa está no celular. Olha que crente relaxado é esse, meu irmão? Que tipo de crente a gente está formando hoje em dia?
Misericórdia, isso está bem lá no púlpito também, né? Você olha lá, muitas das vezes a pessoa está lá mexendo no celular. Se a igreja tem galeria, sua igreja tem galeria, meu irmão, sobe na galeria de vez em quando e dá uma olhada para baixo para você ver quanta gente está mexendo no celular, em vez de estar prestando atenção na palavra pregada. Meu irmão, isso não é fazer a obra de Deus, não. Outra coisa é não pensar nos perdidos que não conhecem e rejeitam Jesus. Meu irmão, o crente, ele tem que dormir e orar para que Jesus salve muita gente, para que a sua igreja, meu irmão, entre gente ali, né, entre pessoas ali que não conhecem Jesus e aceitam ele como seu salvador. Tem igreja, meu irmão, que eu já passei um ano dentro de uma determinada igreja, meu irmão, que não entrou ninguém, nem apelo se fazia mais. Nem apelo se fazia mais dentro da igreja. Ninguém aceitava Jesus naquela igreja, meu irmão. É falha de quem? É falha do perdido que não entra? Não, é falha dos membros ali que não pregam, que não trazem ninguém, não trazem o vizinho, não trazem ninguém para a igreja, não trazem uma pessoa da rua, né, para assistir o culto e participar do culto e serem tocados pelo Espírito Santo e assim salvarem-se. Não tem. Hoje nós estamos vivendo numa bolha, dentro, uma bolha evangélica. Ali dentro, a gente não estoura aquela bolha, não sai. A gente tem que sair, meu irmão. Jesus está às portas. A gente vai chegar. Posso chegar até Jesus com as mãos vazias? Sem nada na minha mão? Sem falar nada? Sem dizer o que eu fiz? Que vergonha para o cristão uma coisa dessa, meu irmão. Então, meu irmão, Deus quer muito mais de você. Deus requer de nós muito mais do que a gente está fazendo. Claro que existem os seus poréns. Tem pessoas que têm problema de saúde, tem pessoas que têm seus afazeres, tudo isso. Mas a tempo e fora de tempo você pode pregar o evangelho. Você pode fazer igual a mim aí, ó, tá aqui fazendo um vídeo falando de Jesus, né? Falando das coisas de Deus, falando das coisas que estão acontecendo, né? Reprovando aí esses falsos profetas, heresias que estão acontecendo por aí, né? Porque tem gente que pensa o seguinte: não, o anticristo vai vir, mas vai vir a apostasia primeiro. Meu irmão, você já olhou a volta, a sua volta, já olhou na internet, já viu as coisas que estão acontecendo, meu irmão? A apostasia já chegou, meu irmão. Tem gente que está dentro da igreja, mas é apóstata. Está pregando um outro evangelho. Está pregando uma outra coisa, um outro tipo de revelação que não vem do nosso Senhor. A apostasia já chegou há muito tempo, meu irmão. Você está sendo pego de surpresa. O anticristo está aí às portas aí. O arrebatamento da igreja pode ser, como diz meu pastor, a qualquer segundo. A qualquer segundo a gente tem que estar ligado como se a qualquer segundo Jesus viesse nos levar. Mas tem muita gente desatenta, igual aquelas virgens. 5 virgens vigiaram, 5 virgens eram loucas, não vigiaram, não reservaram azeite. Reserva azeite, meu irmão. Você vai precisar desse azeite. Os tempos são maus, em breve Jesus volta. Tá bom, meu irmão? Então é esse alerta que eu quero deixar para você. Fazer a obra de Deus é muito mais do que ficar sentado na igreja, dando glória, aleluia, e participando de festa e evento, meu irmão. Fazer a obra de Deus é principalmente trabalhar para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não esqueça de seguir o nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de colocar a sua sugestão, sua dúvida, suas opiniões aqui, né, aqui embaixo. E fique com Deus e Deus te abençoe, em nome de Jesus.